e a ética do estadista. A ética, um tem mais informação, tem uma visão mais global, o outro é mais limitado. Eu queria que o senhor trabalhasse um pouco sobre isso aí. Parabéns pela... Obrigado. Vou começar por essa última questão, a segunda das suas questões, né? Que eu acho que eu posso responder de forma mais imediata, né? Nós vivemos, do início da modernidade para cá, num ritmo mais lento ou mais acelerado, conforme a época, uma espécie de dissolução ou desaparecimento da política. Ou seja, as questões não são postas mais na forma da decisão política, mas na forma da gestão das necessidades. A administração, que não é uma coisa contemporânea, é uma coisa que já vem de muito tempo, né? O Luís XIV já dizia, né? Eu tenho um ofício, né? Ser rei, tudo bem, é bom que as pessoas pensem que é por direito divino, mas na verdade é um ofício que eu tenho, né? Tenho que administrar isso aqui, né? Então, esse caráter administrativo da política, como gestão das necessidades, ela coloca, então, como sendo a totalidade do processo decisório, né, a aplicação de recursos. E, com isso, você coloca numa mesma posição, né, aquilo que seria uma espécie de decisão política enquanto decisão ética, né, e o que nós chamamos normalmente de alocação, né? Vou alocar na saúde, vou alocar na educação, qual é a prioridade, essa coisa toda. E isso é, claro, consequência da complexidade do mundo moderno, em que essas coisas têm mesmo que acontecer. Mas não deixa de ser também um desaparecimento da política e da possibilidade de você ter, digamos assim, decisões nesse nível, né? Em Atenas, o secretário das Finanças e o equivalente do chefe da Receita Federal eram escravos. Eram escravos porque era uma função qualquer, não era função política, função técnica. A decisão era tomada pelos cidadãos em assembleia. Agora, quem ia fazer a coisa? Qualquer um, de preferência um escravo, dava menos despesa, né? Então, essa separação, ela marca o nosso mundo. É por isso que, inclusive, aqueles que querem se diferenciar em política, quando falam dos seus projetos, evitam falar em política. Falam justamente de coisas concretas, de recursos, de gastos, de técnicas de administração, de inovação, né? Porque acham que, deixando a política de lado, você não precisa se preocupar com o supérfluo, né? A política tornou-se supérflua. Ela desapareceu do quadro, né, da nossa vida comum, né? Agora, vida comum é vida política. Então, por mais difícil que seja compatibilizar as duas coisas, né, a gente sofre essa falta, né, da política, que tem, então, as suas consequências. As decisões são tomadas com outros critérios, né? E, desculpa, a sua primeira questão eu já não me lembro mais. Bom, eu vejo, sim, o Tano Paim, eu vejo a comparação com os ingleses que você fez, né? Eu vejo problema aí. Quer dizer, existe uma espécie de moralidade como verniz dos ingleses, mas os ingleses, eles são profundamente amorais. Eles são imperialistas, colonialistas, eles discriminam, né? E fizeram isso a vida inteira. Tudo que eles conseguiram foi saqueando os outros, né? Então, essa moralidade, esse verniz civilizatório, né, nos impressiona a nós, colonizados, né? Mas se nós vamos um pouco além dessa casquinha, né, a gente percebe que ali tem ainda, né, aquele pessoal que, no século V da era cristã, ainda era antropófago, né? Ou seja, tem ali uma certa barbárie que de vez em quando se mostra, e recentemente, né, por vezes, episódios que mostram isso. Então, a nossa moralidade, aquela que nós não criamos, né, participa de uma dificuldade que eu acho que é geral, né? A gente poderia, se falou os ingleses, mas poderia falar também dos americanos, né, que são vistos também muitas vezes como protótipo de civilização, de democracia, né? A gente foca um pouquinho mais, a gente vê que as coisas são um pouco diferentes, né?
gostaria de ouvir seus sábios comentários a partir de 2 exemplos da história antiga, do mundo greco-romano. Um do poeta Ovídio, que disse: eu vejo as coisas melhores e as louvo, mas faço as piores. Ele tinha uma consciência clara do que seria o correto, mas tinha também consciência clara e sinceridade para confessar que o seu comportamento não era de acordo com os critérios corretos, né? Video meliora proboque, deteriora sequor. Nosso embaixador conhece muito Ovídio, ele foi embaixador na Romênia, onde o poeta terminou seus dias. E, por outro lado, temos o exemplo de Antígona, que tinha a consciência do que devia fazer e se expôs ao risco de ser punida, como foi, por desobedecer às ordens estabelecidas pelos governantes de então. Queria deixar esses 2 exemplos para ouvir um pouco mais da sua sabedoria. Eu responderia a partir de um outro autor que incorporou profundamente a cultura romana, né? E adaptou a uma certa concepção de moralidade cristã, que é o Santo Agostinho, né? Porque ele via que o caráter dramático da existência humana significa isso, né? Eu sei o que é o bem, eu consigo ver o que é o bem, mas eu não faço, eu não pratico, né? E ele dizia isso com uma frase muito significativa. Ele dizia: eu quero, o que me falta é querer. Não é? Se eu quero, mas não quero querer, né, eu tenho essa defasagem, então, entre aquilo que é posto como objetivo, como o bem, né, e o meu empenho em fazer daquilo algo que satisfaça os meus desejos. Porque, em geral, o que satisfaz os meus desejos é menos que aquilo. Que é aquilo, então, que eu quero querer. Aquilo que é mais elevado, e o absoluto, no caso, para Santo Agostinho seria Deus, esse eu vejo. E eu quero, mas não quero querer. Porque as outras coisas são mais cômodas, mais tranquilas, me satisfazem mais do ponto de vista imediato, né? Nessa direção que eu comentaria o que você colocou. Desculpa a minha cabeça, a outra... Antígona, sim. Bom, o conflito, né, bem conhecido. Quer dizer, aí é interessante o episódio da Antígona, porque aponta para aquilo que nós vimos aqui como uma possível solução, né? Quer dizer, se a regra de ouro fosse o pensar por si mesmo, e essa regra de ouro se impusesse universalmente, você não teria conflito entre o indivíduo e o Estado, né? O conflito entre o indivíduo e o Estado se dá aqui. O indivíduo, ao pensar por si mesmo, muitas vezes vai contra o pensar objetivante, né, do Estado. O episódio da Antígona mostra isso, mas mostra também, eu acho que esse pensar por si mesmo, ele não se dá espontaneamente, ele se dá a partir de valores, né? Quer dizer, a Antígona, ela pensa a partir de uma tradição, valores, moral, ética familiar, né? E o Creonte pensa a partir das razões de Estado, né? E aí você tem esse conflito. Até que ele se resolva, né? Ou seja, até que o Hegel pense, né, que ele foi resolvido, né? Nós temos aí uma longa caminhada, né? Mas a gente, apesar do otimismo do Hegel, né, a gente percebe pela experiência, né, que continua ainda esse conflito, né, entre o pensar por si mesmo e aquilo que obrigatoriamente é exercido pesa sobre mim como regras do poder, né? O Estado, o Habermas tem uma frase muito interessante, assim: o Estado colonizou o indivíduo, o Estado colonizou a sociedade, colonizou os grupos, o indivíduo interiorizou o Estado. Então você tem uma realização pervertida do que seria essa integração orgânica que os gregos tiveram, né? Nós não somos integrados ao político no sentido da universalidade do Estado. Ele nos colonizou, ele entrou em nós e nós o introjetamos, né? O que não é realmente uma ligação orgânica, é muito mais uma submissão.
Alô? Aqui em algum lugar. Oi. Meu nome é Márcia, eu sou servidora da casa. Me confesso leiga em filosofia. Eu já até pensei em ler os clássicos e vejo agora que tenho que ler mesmo, né? E, na verdade, eu queria ser mais, voltar mais aos fatos que estão acontecendo hoje, né? Não só no Senado, eu acho que aqui em Brasília, no Estado, né? Em outros locais, tenho parentes que moram em municípios. Nos municípios acontece também. Eu acho que está de uma forma generalizada a questão da corrupção. E a questão de uns 14 anos, mais ou menos, eu tive, por uma questão de necessidade, eu tive que me envolver na comunidade, por uma questão de moradia. Não sei se o senhor conhece a questão de moradia aqui no DF, é meio complicada. E, no fim, acabei ficando, né? Acabei participando de uma instituição que trabalha com educação ambiental e continuo até hoje. E eu sempre fui muito orgulhosa de trabalhar no Senado, sempre fui muito orgulhosa da questão da democracia, e eu sempre defendi, sempre vou defender a questão da democracia, né? Eu acho que a gente nunca deve abrir mão disso, isso é uma conquista que nós tivemos e não devemos abrir mão disso nunca. E o que eu queria dizer é que toda vez que acontece uma coisa como está acontecendo agora com o senador Demóstenes, eu bato palmas, né? Porque há muito pouco tempo atrás, a gente não podia abrir a boca. A gente era sequestrado, morto, sumia do mapa, né? A única coisa que está faltando mesmo, né, é a gente, o povo brasileiro, realmente entender o poder que ele tem quando ele vota, né? Porque quando você vota em alguém, você está colocando alguém para defender você para construir o seu país, a sua vida, né? Como que você vai viver amanhã, se você vai ter emprego, se você não vai ter emprego, né? O que está faltando é que as punições em relação à corrupção, elas aconteçam realmente, né? E não adianta a gente ter o código, né? O código de ética, a Constituição, os direitos, os deveres e aquela coisa toda, e isso não ser divulgado, não ser ensinado, não ser colocado, não ser divulgado. Os jornais aí só divulgam coisa ruim, né? As escolas estão com a moral lá embaixo. Então, acho que devia ser dada a mesma evidência que é dado ao mal, como o senhor fala aí, né? Devia ser dada as coisas boas também. Né? As boas iniciativas, tem muitas iniciativas boas nesse país, muitas. Eu consegui conhecer algumas, porque acabei me envolvendo na vida comunitária. Sim. Né? Então, isso não acontece. Isso não acontece, né? E é isso que eu queria dizer. Eu concordo com o senhor quando o senhor diz aí, com o não pequenininho. Se tiver um monte de não pequenininho, a gente vai conseguir quebrar essas correntes de corrupção aí e vai conseguir manter e fortalecer a democracia, né? E eu queria fazer um apelo aqui para quem trabalha com senador, com deputado, com quem toma as decisões. Quando vê coisa errada, diga não. Eu sei que é difícil, sabe, desistir lá daquele trabalho, daquele emprego, daquela coisa que te sustenta, mas diga não. Né? O não pequenininho aí do nosso palestrante. Muito obrigada. Certo. Não, eu só queria comentar acerca do que você falou, o seguinte, né? Existe um problema na política moderna referente à democracia e à representação, que é fazer com que as formas
da democracia e da representatividade, elas sejam, de fato, encarnadas numa realidade efetiva, que realize os princípios. Então, você viu os exemplos que eu dei lá dos Estados Unidos e da França, das revoluções, mostram que os princípios não se encarnam. Então, nós temos a tendência, né, isso que você falou, a nos contentar com, às vezes, muitas vezes, com as formas da democracia ou com a democracia formal. Né? É por isso que veio aquele comentário que você fez e que é muito frequente. Né? Quando você critica, alguém sempre responde, mas então você gostaria que não tivesse isso? Você gostaria que não tivesse legislativo, parlamento? Apesar de tudo, você fica acuado. Não é? Então, o lado mal desse argumento, que é real, tem que ter, você diz muita coisa, se conseguiu, né? É justamente o império da forma. Né? E o perigo que se corre, se o império da forma for se expandindo, né, é algo que pode acontecer, o mesmo que acontece com o império da lei, quando a lei é a regulamentação do que é arbitrário. Aconteceu na ditadura, nossa aqui, aconteceu na Alemanha, aconteceu no stalinismo, né, aconteceu em todo lugar. Você regulamenta, você legaliza, né, o ilegítimo. É possível fazer isso juridicamente. Né? Então, o que pode acontecer no limite é que o aprofundamento e a expansão do caráter formal da democracia venha a invertê-la. E ela pode se tornar um totalitarismo real. Democracia formal, totalitarismo real. Temos que fazer de tudo para evitar isso, né? E o caminho que você citou aí é talvez o único, né? Quer dizer, são esses movimentos, pequenos não, os movimentos sociais, o que brota da base, né? E que não se deixa colonizar pelo Estado, porque, não preciso citar aqui o que acontece com as organizações, né? Inclusive as não governamentais, em que você tem uma colonização quase imediata do movimento social. Né? E ele passa, então, a ficar tributário do Estado, tal, etc. Se a autenticidade desses movimentos ela for preservada, né, você tem, então, o quê? O princípio de reconstituição daquilo que seria uma sociedade civil autônoma. Né? Que é aí a forma de você, então, realmente se colocar. E dizer um não, que aí não seria pequeno. Aí seria bem maior, né? E seria talvez mais ouvido. Professor, aqui. Desculpa. Oi, sim. Tá. Luiz Otávio, eu sou sociólogo. Essa ideia do pensar comigo mesmo, mas agir com os outros, a gente poderia pensar, um dos caminhos para tentar entender essa ideia, que tipo de relação, se ele guarda alguma relação com a ideia de agir como se sua ação pudesse ser universalizável, que seria no imperativo categórico do Kant? Não. Desculpa, você terminou? Sim, claro. Desculpa. Só isso, claro. Justamente seria, digamos assim, um imperativo no sentido de um propósito, de um dever fazer, mas não um imperativo formal. Né? Porque ele está bastante, quer dizer, recheado de realidade, né? Quer dizer, o pensamento autônomo, que é a preservação do indivíduo e da subjetividade. Mas como esse indivíduo vive com os outros em democracia, quer dizer, na consideração dos outros, em termos isonômicos igualitários, né? Então ele age com os outros, pensa com ele, age com os outros. A grande questão, repito, é que essas duas coisas não se oponham, que elas se façam. Você não tem democracia de rebanho. Você só tem democracia de cidadãos conscientes. Agora, por outro lado, você também não tem democracia de narcisistas, egoístas, egocêntricos. Né? Também não dá. Então, pensar autonomamente, condição de um indivíduo ser político. Né? E agir com os outros. Outra condição dele ser também político. Né? Tem aquela famosa, eu gosto de citar sempre aquela famosa frase que está na peça Os Persas, né? Ainda do primeiro trágico, né? O Ésquilo, né?
que celebrava a vitória dos atenienses contra os persas, né? E na tese a rainha dos persas, né, a mãe do Xerxes, manda lá um espião a Atenas para ver como é que os gregos vivem. E o espião volta. Então ela interroga o espião. Ela diz: então me diga aí, quem é o senhor deles? E o servo então responde: eles não têm senhor, eles são políticos, né? Politikos, né? Então isso aí eu acho que é uma viver em comunidade livremente, ideal da democracia, né? Então foi isso que eu quis dizer, que é a maneira de realizar isso, né? Para que você possa ter então essa espécie de moralidade, essa espécie de ética permeando a democracia. No caso aqui o termo melhor seria ética, né? Mais objetivo. Essa ética permeando a democracia. Professor, aqui, também do lado de cá. Oi. Meu nome é Amilcar, eu sou analista do Banco Central. Achei muito ilustrativa a sua palestra. E eu queria fazer um questionamento do ponto de vista... Vou trazer como gancho o seu ponto sobre o universalismo, né? Os valores universais que os escravocratas assinando ali, por uma liberdade, os franceses uma liberdade tão universal que quem é contra a liberdade vai ser guilhotinado. É muito triste a gente ver, porque isso demonstra um esvaziamento, né, do sentido do que se pretende defender. A ideia que eu pretendo defender fica esvaziada pelas minhas próprias atitudes, como foi o caso no Brasil, quando um chefe de Estado, chefe de um líder reconhecedor de um esquema de propina avassalador, embora não tenha sido punido por isso, se intitula o homem mais ético do país. Né? Isso aniquila a ideia de ética, aniquila ou esvazia quase que totalmente a ideia do que é ético. Né? E eu queria saber, então, do senhor se a gente pode entender que esse esvaziamento do conceito de ética se dá porque nós ainda somos, de alguma forma, imaturos, democráticos, possivelmente, né? Se esse esvaziamento se dá por imaturidade da democracia, imaturidade das pessoas, da nossa civilização, e o que fazer para que esse esvaziamento não continue acontecendo, né? Porque eu acho que as pessoas comuns, como eu, me senti extremamente ofendido ao ouvir da própria voz falar: eu sou o homem mais ético do Brasil, como se Paulo Freire, como se o senhor, eu, cada um de nós, não tivéssemos ética nenhuma. Porque se aquilo é ser ético, eu sou então o quê? Né? Então, eu queria saber o que fazer para evitar esse esvaziamento. Primeiro, se esse esvaziamento se dá por imaturidade da sociedade, e segundo, o que fazer para evitar isso? Bem, há uma tendência contemporânea chamada teoria crítica, né, que vocês talvez já devem ter ouvido falar. Os jornais citam muito, há muita divulgação disso tudo, Escola de Frankfurt, né, Adorno, Horkheimer e outros, que eles definem a marcha da história como progresso e regressão. Né? Então você pergunta, a democracia chegou a um tal ponto que nós não sabemos mais se ela é alguma coisa que vale a pena preservar ou se ela é um sintoma de regressão, porque parece que pelas crises da democracia nós podemos até retornar a um estado de barbárie, a um estado de totalitarismo, se as coisas se agravarem. Isso vem, então, dessa maneira pela qual a história se dá, né? Segundo esses autores, né? Por progresso, mas também por regressão. Se nós entendermos, por exemplo, a comunidade grega, a polis, no seu princípio, a gente sabe, todo mundo já sempre lança essa objeção. Eram poucas pessoas, havia escravos, havia um monte de gente que não participava daquilo, as mulheres, os jovens, os estrangeiros, era um grupo pequeno. Mas o princípio democrático era rigorosamente respeitado, a isonomia, né? A igualdade. Então, à medida em que você universalizou isso, esse princípio também se deturpou. Né? Ou seja, a simultaneidade do progresso e da regressão. Uma democracia que se dá pelo princípio grego, mas que tenta se universalizar, né? Você não tem mais a discriminação na cidade daqueles que podem decidir, daqueles que não podem, em princípio é universal. Né? Em princípio é universal. Isso é um progresso.
Ao mesmo tempo, essa universalidade, na medida em que ela se torna também abstrata, né, ela põe-se como uma regressão em relação àquela comunidade democrática, talvez precária, dos gregos, mas que funcionava, que era concreta, que decidia todos os dias o que fazer politicamente. Né? Então, a questão do esvaziamento vem desta abstração dos princípios. Aí, veja bem, há quem diga que isso é o ritmo da história. Quer dizer, a história da modernidade, ela assumiu uma direção, né, de esvaziamento. Ou seja, apesar da modernidade ser uma época de grandes aquisições, ela foi também uma época de grandes renúncias. Né? Renunciou-se ao sagrado, renunciou-se ao mítico, renunciou-se a uma série de questões e nuances da realidade que para os medievais, os antigos, eram importantes. Renunciou-se a isso em termos do progresso, da ciência, da objetividade, de um mundo mais funcional, né? E assim por diante. Conseguiu-se com isso alguma coisa, ciência, tecnologia e o que isso traz de positivo, né? Mas também o que tudo isso traz de negativo. E do ponto de vista político, né, a predominância da abstração. Né? Porque, veja bem, não é só os grandes princípios que são abstratos. Aquilo que deveria ser a base de tudo, o sujeito, né, ele é abstrato também. Né? Dificilmente você encontra, e acho que os psicanalistas podem testemunhar isso, né? Dificilmente você encontra um indivíduo que tenha uma consciência coerente da sua subjetividade. Ou seja, que seja efetivamente consciente de si, não como um indivíduo, mas como um sujeito, como um agente, né, histórico, social, afetivo, emocional, etc. Né? De onde vem isso? Né? Do rumo que a história tomou de dissolução, né, dessas realidades. E aí, claro, né, se a história tomou esse rumo, foi porque nós a fizemos assim. Né? E aí, então, a sua pergunta é essa, né? Se fizemos assim, podemos fazer de outra forma, talvez. Né? A questão é justamente reassumir essa liberdade, né, de decidir os rumos da história. Né? E não apenas nos acomodarmos a uma certa predominância das condições objetivas, né? Como se elas fossem absolutamente determinantes. O nosso mundo encoraja isso, né? Devido à complexidade. Né? Muito difícil a interferência, a transformação. Mas, sem dúvida nenhuma, por utópico que seja, né? Não há outra maneira de entender essa possibilidade, senão, eu acho, da forma como você disse. Né? O que os movimentos sociais, né, trazem como inspiração. Né? Um mundo melhor é possível. Se esse foi possível, é possível um mundo melhor. Mas o Sartre alerta com uma coisa incômoda. Diz assim, cuidado, que também é possível um mundo pior. Né? Ou seja, cada um de nós será o que fizer de si e o mundo será o que a gente fizer dele. Né? Quer dizer, não há muito o que discutir, porque você está aí em plena contingência da história, né? Lidando com as possibilidades. Então, agora, o que são valores? Valores são a interpretação dos fatos. Né? Nós aceitamos os fatos sem interpretá-los, nós somos encorajados a isso. Né? Quando apresenta-se um fato e você começa a interpretá-lo, a tentar transformar aquilo em algo que possa revelar uma significação ou um valor, né? Alguém que está conversando com você sempre vai te dizer o seguinte, olha, para com essa conversa fiada, para de fazer filosofia e vai direto ao ponto. O ponto é o fato. O Adalto, que organizou essas coisas aqui, ele gosta de citar uma frase do Valéry, do poeta Valéry, já naqueles tempos, já bastante começo do século, né? Que já dizia o seguinte, nós vivemos a tirania dos fatos. E isso é mais atual ainda hoje em dia, né, do que naquela época. Boa noite. Eu juro que vou tentar falar devagar hoje.
É o seguinte, eu acho que é a 4ª conferência que eu venho aqui, né, já estou desde o início do seminário, e eu vou manifestar minha impaciência, porque eu tenho o meu problema, minha resistência com a filosofia política. E eu fui muito sábia até agora, me comportei, né? E a 4ª conferência é um pouco em torno da filosofia política. E nessas horas eu queria fazer referência ao Josué de Castro, meu conterrâneo, né? Que Josué dizia, né, que eu não aprendi na Sorbonne, eu aprendi nos mangues da minha cidade. E a minha impaciência com a filosofia veio justamente desse excesso de referência ao Ocidente, onde, teoricamente, ela nasceu, né? E é por isso que eu queria só fazer só para começar a provocação com 2 frases, né? Uma que foi dita nos anos 90 em Pernambuco, com a efervescência do movimento mangue, que o Chico Sainz dizia que era assim: com o bucho mais cheio, comecei a pensar que eu desorganizando posso me organizar, né? Porque não vou citar Sartre, não vou citar ninguém, não é nada disso. E a segunda frase vem de um grupo de afoxé, né? Para quem não sabe o que é afoxé, é a música que vem dos terreiros, né? É o canto dos orixás, que diz assim: um povo que não sabe conviver com a diferença de cor e credo e fé não pode crescer, ser livre e forte, do preconceito escravo é. A gente sempre faz referência, né? E nessa discussão sempre que o indivíduo se constrói, que constrói a instituição, se reconhece. E é nesse ponto que eu queria entrar. Como é que a gente pode falar de filosofia, de ética e moral, se a gente vem de uma realidade onde os próprios filósofos, às vezes, assim, é muito raro ver reações como as suas, às vezes, não, mas na Inglaterra eles foram colonizadores. Eles falam de igualdade, mas que igualdade é essa? Que democracia é essa? Que vai montar um arsenal nuclear, vai criar guerra, vai espalhar o pânico, né? Que é muito raro. E nessa posição, o senhor acha, atualmente, né? Nesse contexto todo, quando a gente fala da própria casa, do Senado e da Câmara, que a gente vê essa descredibilidade que os meios de comunicação tentam trazer para essas casas, que é a casa do povo, e é assim que a gente deveria ver, que não são tantos espaços como a gente vê como esse, e que se tenta fazer, né? De discussão, de filosofia, mesmo que eu tenha todas as minhas resistências à filosofia política, né? Como é que o senhor vê nessas horas, né, duas coisas? O ensino da filosofia nas escolas, né? Porque muitas dessas noções, às vezes, são completamente alheias a grande parte, talvez, das pessoas que já estão aqui, né? Talvez não, espero, ou não. Também não ter acesso a isso também não é um problema, que se aprenda, que se discuta, que se analise. E a segunda discussão é: que filosofia seria essa? Ainda dos ocidentais? Sabe? E o terceiro ponto, que seria a provocação. Será que isso não leva o que a gente vê hoje, que é uma minoria, né, que se acha esclarecida, de professores de escola, de universidades públicas, né, que clamam para ser reconhecidos através de uma greve que não vai tocar a maioria da população, por uma boa simples razão, que a gente não é... O acesso à educação no Brasil não foi priorizado, né, não foi uma questão de vontade política. E que, muitas vezes, essa mesma minoria evita um acesso e democratização desses espaços das universidades públicas, principalmente para os mais pobres e população negra, né? E, com toda razão, não estou deslegitimando a greve, não é nenhuma razão, mas estou querendo levar esse ponto, que se as pessoas não se veem nessa instituição, como é que ela vai se mobilizar? Né? Que, finalmente, às vezes, num círculo infernal, né? Que começa, termina, não sabe por onde é que vai. Era isso. Eu vou te responder a primeira parte da sua pergunta pessoalmente, quer dizer, biograficamente, né? A filosofia ocidental, né, é uma tara de formação, um vício de formação. Mais do que um vício, é uma tara, né? E essa tara é especialmente a da minha instituição, a da USP. Isso é amplamente reconhecido, não é? A menos democrática de todas, não por acaso, né? Então, essa formação em que você exclui uma série de coisas, como não sendo da filosofia, e privilegia a filosofia ocidental e uma certa cultura como sendo filosófica, não é? Isso é a formação. Isso é a formação que eu tive, que a minha geração teve, e que era julgada mais adequada para que você pudesse impor certos padrões de pesquisa e de ensino em filosofia. Agora está mudando, porque a flexibilidade o conhecimento de outras culturas e de outras filosofias também, né, como as filosofias orientais, por exemplo, que nunca foram valorizadas, né, agora isso começa a mudar. Então, o que eu tenho que te responder é o seguinte: eu fui formado nessas condições. Outra coisa, filósofo, né? Vou citar de novo
mas sem querer te irritar, o Sartre, né? Porque o Merleau-Ponty, o colega do Sartre, dizia para ele: você se envolve muito nas coisas. Ele saía na rua, distribuía panfleto, vendia jornal, queria falar na frente das fábricas, o pessoal não dizia, porque ele não conseguia falar, aquela vozinha dele, queria falar na frente da fábrica. Não faz isso, você já está velho. Tal. Ele, não, é meu dever e tal. E o Merleau-Ponty dizia para ele: você se envolve muito. Isso não é coisa de filósofo. E a resposta dele foi a seguinte: o problema é que a gente só é filósofo depois de morto. E aí você vai ser filósofo porque outros vão decidir que você foi. Ou então não. Né? Enquanto você está vivo, você tem que fazer alguma coisa. Porque você é, em princípio, um cidadão comum. E você utiliza aquilo que você sabe, esse diferencial que a cultura e a filosofia te deram, para fazer alguma coisa. E não apenas para pensar. Foi o que ele tentou a vida inteira, né? A partir da filosofia, da reflexão, intervir em todos os acontecimentos, na França e fora da França, que aconteceram durante a vida dele. Então, o divórcio entre a filosofia e a realidade histórica e política pode acontecer, e é até o mais frequente, né? Mas não é necessário. Não é necessário. Passa também pelo isolamento institucional das universidades e da figura do professor. Veja bem, a figura do professor é execrada, mas não é só pelos políticos e pelos que têm poder. É pela sociedade. A sociedade, o cara da rua, né? Se você for perguntar o que ele pensa de um professor, ele vai dizer pouca coisa mais do que vagabundo. Né? Quer dizer, a sociedade, ela recusa o professor. O professor é uma recusa social. Né? Então, não é que ele se isola numa torre de marfim. É que foi construída toda uma situação institucional e política em que ele é recusado pelos de cima e pelo povo também. Né? Então, é uma situação aí bastante dramática que a gente tem que reconhecer, embora tudo isso tenha sido induzido, produzido, etc., etc., mas é assim que as coisas se dão. Né? Então, quando você traz para o pensamento esses outros conteúdos que são fora, que estavam de fora dessa filosofia acadêmica, não é? Você encontra essa barreira, esse isolamento. Agora, esse isolamento não é só culpa da universidade, nem dos professores universitários. Não estou aqui defendendo, não, porque eu sempre fui muito crítico em relação à universidade. Escrevi a vida inteira contra a universidade. O pessoal achava que era sobre, mas era contra. Né? Então, mas o que a gente tem que reconhecer é isso. Né? Não é obra dos professores esse isolamento. É obra de uma recusa social induzida pelo poder, para que o professor, então aí vem o sentido da tua pergunta, não possa realizar aquilo que seria a sua verdadeira tarefa de educador. É só o que eu posso te dizer. Eu queria agradecer a todos vocês e dizer que um dos propósitos desse ciclo existe o contágio do mal, mas esse ciclo pretende ser o contágio do bem. E hoje tivemos uma grande oportunidade aqui de nos contagiar, de sairmos daqui inquietos e continuarmos amanhã, às 19 horas, com Renato Lessa, sobre representação política, fundamentos e dilemas. Essa ideia continuada de 10 conferências, 11 conferências continuadas aqui no Senado, é um espaço de reflexão, de liberdade, e eu espero que de contágio. Muito obrigado.